Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 15 de maio de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Domingo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Inglaterra Premier League. Só que antes quero pedir a você inscrito no canal, os comentários estão à sua disposição. Então, se você tem sugestões de novos conteúdos que o canal Clash Bets pode estar trazendo para vocês no ramo do trade esportivo, dicas para iniciante, como alavancar a banca, etc. Deixem nos comentários que estarei trazendo para vocês em breve, o mais rápido possível. Sem mais delongas, vamos partir para o jogo do Tottenham versus Burnley, com início aí às 8 da manhã, logo cedo. A equipe do Tottenham na classificação é o quinto colocado em 36 jogos disputados, com 65 pontos conquistados, 63 gols marcados, 40 gols sofridos. Enfrenta o Burnley, que vem na 17ª colocação, em 35 jogos disputados, com 34 pontos conquistados, 32 gols marcados, 49 gols sofridos. Já atuando em casa, a equipe do Tottenham é o quarto melhor mandante, em 18 jogos disputados na quarta colocação, com 12 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, 37 gols marcados, 19 gols sofridos, 37 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Burnley é o 18º colocado, em 17 jogos disputados, com 2 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, 15 gols marcados, 26 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Lembrando que nos últimos confrontos entre eles, claro que o Tottenham vem vencendo. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 9 de 10 menos que 5 cartões e nos últimos 6 menos que 11 escanteios para ambas as equipes. O Tottenham em duelos individuais vem a 4 jogos sem derrotas, em 6 de 7 saiu mais que 4.5 cartões. E a equipe do Burnley vem em 5 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 10.5 escanteio, nos últimos 9 menos que 5 cartões. Para essa partida é um reviravolta eletrizante. O Tottenham, que perdeu o último confronto para a equipe do Burnley, placar de 1-0, tem total condições de chegar aí na próxima temporada da Liga dos Campeões e está disputando aí com a equipe do Arsenal, que tem um ponto de vantagem. O próprio Arsenal foi derrotado diante da equipe do Tottenham. Então, a nossa dica para essa partida é casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do West Ham versus a equipe do Manchester City, com início às 10 da manhã. Na classificação, o West Ham, sétimo colocado em 36 jogos disputados, com 55 pontos conquistados, 57 gols marcados, 46 gols sofridos, enfrenta o atual líder Manchester City, que está em disputa aí desse grande título com a equipe do Liverpool, em 36 jogos disputados, com 89 pontos conquistados, 94 gols marcados, 22 gols sofridos. Atuando em casa, essa equipe do West Ham é o sétimo melhor mandante, em 18 jogos disputados, com 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 31 gols marcados, 24 gols sofridos, 31 pontos conquistados. Já atuando fora de casa, a equipe do Manchester City, em 18 jogos disputados, é o atual líder, com 14 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 39 gols marcados, 9 gols sofridos, 45 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, nos últimos 10 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. Em duelos individuais, o West Ham, em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a sofrer. Em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões. O City vem a 8 jogos saindo mais que 2.5 gols. A 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo. Nos últimos 5 saiu menos que 11 escanteios. Em 6 de 7 menos que 5 cartões. O último confronto deu Manchester City atuando em casa, atuando fora de casa foi 0-0. É sempre jogo duro atuando na casa do West Ham, mas o momento do West Ham não é bom. Vem de 4 jogos em casa com 2 empates e 2 derrotas. Vinha de 4 derrotas consecutivas, venceu recentemente o Norwich City fora de casa, 4-0. E o Manchester City vem embalado aí, depois de perder para o Real Madrid. Conseguiu 2 vitórias aí com 2 goleadas, 5-0 em cima do Newcastle e 5-1 em cima do Wolverhampton. Então está com tudo para conseguir esse título o Pepe Guardiola. Então,
Se o Manchester City vencer, automaticamente é o campeão da Premier League. Se o jogo for empate e o Liverpool vencer, vai ficar tudo para a próxima rodada. Então, para essa partida, em questão de favoritos, vamos deixar vitória do Manchester City ou mais de 2,5 gol. Manchester City ou mais de 2,5 gol, mas irei retornar com essa partida no decorrer do vídeo. Nossa probabilidade seria o 2-1 fora, mas retornarei com ela. Vamos agora para a Espanha La Liga, o jogo do Atlético de Madrid versus Sevilha, com início às 14h30. Bom, na classificação, a equipe do Atlético de Madrid é o terceiro colocado em 36 jogos disputados, com 67 pontos conquistados, 62 gols marcados, 41 gols sofridos. Enfrenta o Sevilha, que vem logo atrás na quarta colocação, em 36 jogos disputados, com 66 pontos conquistados, 51 gols marcados, 29 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Atlético de Madrid, segundo colocado no ranking, em 18 jogos disputados, com 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 32 gols marcados, 15 gols sofridos, 40 pontos conquistados. O Sevilha, atuando fora de casa, é o quinto colocado em 18 jogos disputados, com 6 vitórias, 9 empates e 3 derrotas, 16 gols marcados, 12 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols, em 8 de 9 saiu mais que 4,5 cartões, em 8 de 10 saiu ambos marca. Em duelos individuais, o Atlético de Madrid, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu mais que 4,5 cartões e menos que 3 gols na partida. Em 9 de 10, menos que 11 escanteio. Já a equipe do Sevilha vem a 4 jogos sem derrotas, a 3 sem vitórias. Em 5 de 6, ambos marca. Em 5 de 7, mais que 4,5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Sevilha, retornando mais uma vez na classificação. E vamos elaborar aqui uma boa análise, não tenho dúvida disso. É um jogo de 6 pontos, com certeza. A equipe do Sevilha, caso tropece, pode ser alcançada ainda pela equipe do Betis, que está atrás na quinta colocação. Então, e o Atlético de Madrid também pode ainda ser alcançado, mas acredito que levaria vantagem em saldo de gols. Mas o Atlético não pode se confiar nisso. Vai jogar em casa com apoio da sua torcida, tem total condições de surpreender o adversário. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate e a probabilidade fica a critério de cada um de vocês. Vamos agora para a Itália Série A, com o jogo do Milan versus a equipe do Atalanta, com início às 13 horas. Um jogo bastante importante para a equipe do Milan e também para a equipe do Atalanta. O Milan é o primeiro colocado em 36 jogos disputados, com 80 pontos conquistados, 64 gols marcados, 31 gols sofridos. Enfrenta o Atalanta na oitava colocação, em 36 jogos disputados, com 59 pontos conquistados, 45 gols sofridos e 65 gols marcados. Atuando em casa, o Milan é o terceiro melhor mandante, em 18 jogos disputados, com 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 26 gols marcados, 12 gols sofridos, 37 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Atalanta é o terceiro colocado em 18 jogos disputados, com 12 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 34 gols marcados, 17 gols sofridos, 39 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gols e menos que 11 escanteios para ambas as equipes. O Milan é uma equipe que vem numa sequência aí em duelos individuais de 3 vitórias consecutivas. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 5 cartões. O Atalanta vem a 4 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 9. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol e nos últimos 5 ambos marca. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. Nos últimos 2 confrontos deu o Milan. É um jogo bastante equilibrado tecnicamente. O Milan tem total condições de confirmar o seu título ou ficar muito próximo dele. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate. O Milan vai jogar em casa, é o terceiro melhor mandante aí. Enfrenta o Atalanta, que também é uma equipe forte, atuando como visitante. E como segunda opção, deixamos aí um jogo de ambos marca. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o jogo do Cagliari versus a equipe da Internazionale, com início às 15h45. Na classificação, a equipe do Cagliari vem na parte inferior da tabela, é o 18º colocado em 36 jogos disputados, com 29 pontos conquistados, 33 gols marcados, 65 gols sofridos. Enfrenta a equipe da Internazionale, que vem na segunda colocação em 36 jogos disputados, com 78 pontos conquistados, 78 gols marcados, 31 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Cagliari continua na 18ª colocação, em 18 jogos disputados, com 3 vitórias, 6 empates e 9 derrotas,
19 gols marcados, 30 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe da Internacional, quarta colocada no ranking, em 18 jogos disputados, com 10 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, 33 gols marcados, 15 gols sofridos, 36 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu mais que 2.5 gols e ambos marcam, em 4 de 5 menos que 5 cartões, em 6 de 7 menos que 11 escanteios para ambas as equipes. O Cagliari vem a 17 jogos sofrendo gol. A equipe do Inter vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos, a 6 sem derrota. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, a equipe do Cagliari vem a 3 jogos sofrendo gol, a 3 jogos sem vitória. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. A Internacional vem a 3 jogos com 3 vitórias, a 5 sofreu gol. Nos últimos 7 saiu mais que 2.5 gol. Nos últimos 5 ambos marcam. Em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 9 venceu o primeiro tempo. Em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 8 saiu mais que 10.5 escanteio. E nos últimos confrontos entre eles, 2 vitórias da equipe da Internacional. A Inter está vivíssima ainda na busca por esse título, está a 2 pontos de desvantagem do Milan. Caso o Milan trompece e a Inter vença, pode assumir a liderança parcialmente e deixar tudo para a última rodada. Quem ficará com esse título? A equipe da Inter tem o melhor ataque da competição aí, é uma equipe avassaladora, principalmente atuando fora dos seus domínios, é uma equipe fortíssima essa equipe da Inter, e a equipe do Cagliari não tem poder ofensivo aí para enfrentar de igual para igual essa equipe da Internacional, apesar que o Cagliari luta para não cair para a segunda divisão da Itália. Então, é um jogo de 6 pontos. Quem diria a equipe do Salernitana se salvando parcialmente aí, hein? Quem diria essa equipe? Para essa partida, vamos com a dica fora vence. Probabilidade 2-0 fora. Holanda, Eredivisie, o jogo do Vitesse versus Ajax, com início às 9h30 na classificação. A equipe do Vitesse é o sexto colocado em 33 jogos disputados, com 50 pontos conquistados, 40 gols marcados, 49 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Ajax, que vem na liderança em 33 jogos disputados, somando 82 pontos conquistados, 96 gols marcados, 17 gols sofridos. Atuando em casa, essa equipe do Vitesse é o 11º colocado em 16 jogos disputados, com 6 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, 18 gols marcados, 27 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Ajax continua na liderança em 16 jogos disputados, com 12 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 34 gols marcados, 9 gols sofridos, 39 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu menos que 11 escanteios. Nos últimos 10 saiu mais que 2.5 gols para ambas as equipes. O Vitesse sofreu gol nos últimos 15 confrontos. O Ajax vem a 6 vitórias nos últimos 6 confrontos, a 9 sem derrotas. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo e em 6 foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, o Vitesse vem a 5 jogos sofrendo gol. Em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. Em 4 de 5 menos que 11 escanteio. E o Ajax vem a 4 jogos sem derrotas. A 5 foi a primeira equipe a marcar, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, em 7 de 8 saiu mais que 2.5 gol, em 9 de 10 menos que 5 cartões. Nos últimos 4 confrontos deu Ajax. O Ajax atualmente tem 82 pontos, tem aí 2 pontos a mais que a equipe do PSV, está 4 pontos a mais que o PSV. Então, não está matematicamente com o título, então é um jogo de 6 pontos. O Ajax precisa vencer mesmo atuando fora de casa e tem elenco para isso. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora vence e a probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para a Turquia, Superliga. O jogo do Trabzonspor versus a equipe do Altay, com início às 10 da manhã. Na classificação, o Trabzonspor, em 36 jogos disputados, é o primeiro colocado, com 78 pontos conquistados, 66 gols marcados, 32 gols sofridos. Enfrenta o Altay na 18ª colocação, em 36 jogos disputados, com 34 pontos conquistados, 36 gols marcados, 51 gols sofridos. E atuando em casa, o Trabzonspor é o atual vice-líder aí no ranking dos mandantes, em 18 jogos disputados, com 11 vitórias, 7 empates e nenhuma derrota, 33 gols marcados, 16 gols sofridos, 40 pontos conquistados.
O Altai, atuando fora de casa, é o 15º colocado em 18 jogos disputados, com 4 vitórias, 3 empates e 11 derrotas, 18 gols marcados, 28 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, ambas as equipes sofreram gol nos últimos 3. O Trabzonspor vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, o Trabzonspor vem a 3 jogos sem vitórias, sofreu gol nos últimos 4. E nos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu ambos marca. Em 5 de 7, mais que 10,5 escanteio e menos que 5 cartões. O Altai, em 4 dos últimos 5 jogos, é uma equipe que saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7, ambos marcam. Em 5 de 6, foi a primeira equipe a sofrer, perdeu o primeiro tempo e nos últimos 5, mais que 10,5 escanteio. Nos últimos 3 confrontos, como mencionei anteriormente, 3 vitórias do Trabzonspor. Para essa partida, o Trabzonspor já é o campeão e a equipe do Altay já está rebaixado. Ou seja, é um jogo de comprimento de tabela, mas acredito que a equipe do Trabzonspor vai fazer valer o seu mando de campo. E vamos com a dica Casa vence e a probabilidade 2-0 Casa. Vamos agora para o Brasileirão Série B, o jogo do Náutico versus Cruzeiro, com início às 16 horas. Na classificação, o Náutico é o 11º colocado em 6 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 5 gols marcados, 7 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Enfrenta a equipe do Cruzeiro em 6 jogos disputados na vice-liderança, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 6 gols marcados, 3 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteios e menos que 3 gols na partida. O Cruzeiro vem a 9 confrontos sem derrotas, a 3 sem sofrer gol. E em duelos individuais, o Náutico em 9 dos últimos 10 jogos saiu menos que 3 gols. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 7 saiu mais que 10,5 escanteio. Em 9 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. O Cruzeiro vem de 4 vitórias consecutivas, a 5 sem derrotas, a 4 sem sofrer gol, a 5 saiu menos que 3 gols. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. O último confronto 0-0, jogo equilibradíssimo entre Náutico e Cruzeiro, está sendo aí nos últimos anos. E por esse retrospecto, é um jogo técnico. Vamos pegar esse empate ao intervalo. O jogo para casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Vamos agora para o Brasileirão Série A para finalizar os nossos prognósticos. Com início aí às 16 horas, o jogo do São Paulo versus Cuiabá. A equipe do São Paulo vem na 7ª colocação em 5 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 9 gols marcados, 6 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Enfrenta o Cuiabá, que atualmente é o 11º colocado em 5 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 4 gols marcados, 6 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Nos últimos duelos entre eles, a equipe do São Paulo vem a 7 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8 saiu ambos marcam. Em 7 de 8 mais que 4,5 cartões. Em 8 de 10 menos que 11 escanteio. O Cuiabá vem a 3 jogos de derrotas, a 5 sem vitórias. Em 4 de 5 saiu ambos marcam menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos. São Paulo vem jogando muito em seus domínios. Por esse retrospecto, acredito aí em duelo de favoritos. Mais de 1,5 gol ou casa vence. Probabilidade fica a critério. Coritiba vs América Mineiro, com início às 17h30. O Coritiba é o 10º colocado em 5 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 10 gols marcados, 8 gols sofridos, 7 pontos conquistados. O América, 4º colocado em 5 jogos disputados, com 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas, 7 gols marcados, 6 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos para ambas as equipes, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol, em 7 de 8 menos que 5 cartões e ambos marcam. Coritiba vem a 3 jogos sem derrotas e o América sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Coritiba, em duelos individuais, sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 5 de 7 saiu mais que 5,5 que 4,5 cartões. Em 8 de 9 saiu mais que 2,5 gol. O América em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. O último confronto deu Coritiba. Vamos com a dica casa com empate ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1 casa. Botafogo vs Fortaleza, com início às 18 horas. O Botafogo
é o oitavo colocado em 5 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 7 gols marcados, 6 gols sofridos, 8 pontos conquistados, vem de uma vitória importantíssima diante do Flamengo. E o Fortaleza ainda não pontuou na tabela, é o 20º colocado, em 4 jogos disputados, com nenhuma vitória, 1 empate e 3 derrotas, 2 gols marcados, 5 gols sofridos, 1 ponto conquistado nos últimos confrontos entre eles. Fortaleza vem a 3 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais, a equipe do Botafogo vem a 6 jogos sem derrotas. Em 7 de 9 saiu menos que 11 escanteio. Fortaleza vem a 3 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Último confronto deu Fortaleza. Para essa partida, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-1 jogo. Bom, antes de partir para o nosso bilhete pronto, claro, vamos elaborar aí dica bônus para vocês, inscrito do canal. Só que antes, se chegou até esse presente momento do nosso vídeo, deixe o seu like para estar fortalecendo e compartilhe nosso vídeo ao máximo de pessoas que vocês puderem. Aproveitando que já estamos aqui no Brasileiro Série A, vamos para o jogo do São Paulo vs Cuiabá. Como prometemos que ia retornar nessa partida, vamos deixar esse Cuiabá com empate ao intervalo, como a nossa mini opção de mini ou possível zebra. Outra boa opção que vocês podem elaborar, não tenho dúvida, que temos sim esse jogo do City versus West Ham. Vamos deixar o mesmo critério, vamos deixar esse West Ham com empate ao intervalo como uma boa opção de mini ou possível zebra. Então é isso, vamos ao nosso bilhete pronto, partiu tropa!